Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este diálogo de hoje, temos a presença do professor José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, e a todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui com todos. Bem, pessoal, vamos abordar hoje o tema da felicidade, ou seja, como podemos compreender a felicidade filosófica e entendê-la de uma maneira prática em nossas vidas. A ideia, como sempre trazemos, não é esgotar o tema ou trazer verdades absolutas, mas sim dialogarmos abertamente sobre isso com base aos grandes filósofos da humanidade. Bom, José Roberto, para começarmos então, eu gostaria que você falasse dos aspectos gerais da felicidade segundo a filosofia. Sim, Danilo, pode parecer que, por conta da filosofia hoje ser, digamos assim, restrito ao âmbito acadêmico, que a filosofia não trata dessas coisas, né, como a felicidade, a alegria, o bem-viver, mas todos os filósofos clássicos, pelo menos, renascentistas, e mesmo os filósofos medievais, da Idade Média, né, eles consideravam a questão de que a vida humana ela tem um propósito, e esse propósito, por exemplo, não deve ser vivido com base a alcançar a felicidade, mas é caminhar em direção a um propósito, já tendo consigo, já se fazendo acompanhar por uma dose de alegria, uma dose de felicidade. Nós vamos encontrar todos os filósofos da maneira clássica, né? Um Platão, um Confúcio, um Aristóteles, falando da questão da superação dos limites humanos, do irmos em direção à sabedoria, que é o que significa filosofia, mas esse caminho não deve ser feito de qualquer maneira, ele deve ser feito com base a muita boa disposição, a muita alegria, a muito bom humor, ou seja, elementos que compõem a felicidade. Então, é uma, digamos assim, é uma necessidade atemporal do ser humano. Não existe ser humano em qualquer época da humanidade, desde as sociedades mais avançadas até as sociedades mais simples, que não se perguntam sobre, olha, o que é necessário para que eu seja feliz, para que o ser humano seja feliz. E mesmo nos momentos de dificuldades, né, que eu possa enfrentar essas dificuldades com alegria, com felicidade. Como você bem colocou, né, não vamos esgotar o tema, porque é um tema muito longo, para a gente querer esgotar em 10 ou 15 minutos, e vamos nos apoiar em vários filósofos, mas tirando alguma coisa também de Aristóteles, que fala muito, tem um capítulo todo no seu livro Ética Nicômaco sobre a felicidade, e faz inclusive distinção entre os diferentes tipos de felicidade, algumas próprias do ser humano, outras não, e também vamos nos basear no artigo da professora Adélia Steinberg Guzman, que também tem um artigo chamado Sobre a Felicidade e um dos vários livros que ela escreveu. Bom, José Roberto, para começarmos então, você já delineou um caminho filosófico para que a gente entenda melhor isso. Porque pode parecer que os filósofos, de um modo geral, têm várias ideias, mas elas não são práticas, não é? Que sejam muito sérios, né? E que isso não seja possível de aplicar para qualquer pessoa, muito pelo contrário. Nesse artigo da professora Adélia, cuja obra chama-se A Arte de Triunfar na Vida, não é isso? Uma das questões que ela aborda no começo é justamente sobre a questão dos objetivos. Ela diz que nós não temos claro o que é a felicidade e não temos claro quais são os nossos objetivos para alcançá-la. Sim, isso é muito importante, né, Danilo? Porque da mesma maneira que quando eu vou para minha casa, né, eu preciso pegar, desde aqui o seu estúdio, né, eu preciso pegar uma série de conduções e isso vai me deixar transitando durante 1 hora até alcançar um objetivo, que é a minha casa. É diferente quando eu faço uma viagem mais longa, por exemplo, se vou passar uma temporada de férias num outro país, nos Estados Unidos, na Europa, preciso apelar para outras conduções, outro tipo de condução e levar outro tipo de bagagem também. Então essa questão de para onde, aonde eu quero chegar, né, ela é muito importante porque ela vai definir o meio que eu vou utilizar, ela vai definir o que eu vou levar nessa bagagem. A felicidade é a mesma coisa, a questão da felicidade é a mesma coisa. Digamos que assim, a felicidade ela não é vista, pelo menos em termos filosóficos, como um objetivo a ser atingido. Mas há que saber que objetivo eu quero alcançar. Há que saber o que eu quero alcançar. Se o meu objetivo é, por exemplo, um objetivo material, nós podemos dizer que esse é um objetivo, é como essa comparação com a minha casa. É um objetivo muito horizontal, é um objetivo muito material,
Se eu coloco a minha felicidade nisso, qualquer coisa que me frustre no caminho que eu tomo para obter isso, pode ser digamos assim, algo que, como eu coloquei, vai me frustrar, vai me causar dor, vai me causar uma sensação de que a minha felicidade está incompleta. É muito diferente quando nós colocamos o nosso objetivo, né, em questões mais humanas, em questões mais profundas da natureza humana, próprias da nossa condição humana, digamos assim, ideais que podem parecer muito elevados, mas que conforme eu vou me aproximando desses ideais, ainda que saiba que eles estão tão longe quanto a Europa, eu vou sentindo um certo grau de satisfação, um certo grau de realização e também um certo grau de felicidade. Então a gente pode sintetizar um pouco isso, né? Se o objetivo é muito horizontal, é muito material, qualquer coisa que me frustre de alcançar isso vai também comprometer a minha noção de felicidade. Agora, se o objetivo é um objetivo próprio da condição humana, ainda que muito elevado, ainda que pareça muito distante, isso, só o fato de eu caminhar em direção a isso, é uma das coisas que diz até o professor Jorge de Olivaga, né, o fundador da Nova Acrópole, é algo que já me dá uma sensação de satisfação tremenda. E é curioso, José Roberto, você enquanto falava, eu prestava atenção ao que você mencionou, a gente imagina muitas das vezes a felicidade como algo absoluto, e segundo os filósofos clássicos, a felicidade absoluta não é desse mundo. Podemos encontrar aqui são momentos de felicidade ou alegrias que nos conduzem a essa felicidade. A gente imagina que, por exemplo, a dor exclui a felicidade. Não necessariamente. Imagine um corredor que de repente ganhou uma corrida de vários quilômetros, ele mesmo no cansaço, no sofrimento e na dor, ele ainda assim é feliz, porque ele chegou à meta alcançada e está feliz por ter conseguido alcançá-lo. Agora, um dos pontos interessantes do artigo da professora Adélia, ela coloca que nós temos que rever nossas ideias e respectivas atitudes, ou seja, ela pondera aí para uma reflexão entre aquilo que nós temos como ideias de felicidade e atitudes que nos levem a tal. Eu gostaria que você falasse também sobre isso, porque às vezes a gente imagina que a felicidade vem por acaso ou por um golpe de sorte, não é? E ela fala que nós temos que revisar as ideias e as atitudes. É como nesse exemplo que você bem utilizou, né, um bom atleta, né, ele só vai se tornar bom depois de muito treinamento. Né, mas ele está muito fixo, muito focado no objetivo dele, que não só ganhar uma corrida, né, mas é se tornar um maratonista, fazer daquilo, de certa maneira, um modo de vida dele. Então ele vai aturar o treinamento, ele vai aturar o treinador exigente, ele vai se exigir cada vez mais, até que ele sinta assim, olha, cheguei no ponto em que eu queria chegar. Né, depois de vários meses ou vários anos de treinamento nisso, né, a gente sabe disso porque a gente tem vários colegas em Nova Acrópole que são atletas e corredores e nenhum deles vai dizer que chegou a um nível de excelência, né, física, excelência em termos de metas que queriam alcançar com facilidade. Então essa questão da dor que você colocou, ela é muito interessante, né? Tiveram que passar por momentos duros, momentos exigentes, né, para alcançar um objetivo. Você deixou claro aí uma questão muito importante que a professora Adélia aborda também no seu artigo, onde ela fala dos corpos, ou seja, a excelência física, através de um treinamento físico, uma excelência de energias também, que o ser humano é composto por energia, isso já é tratado há muito tempo, existe um corpo energético no ser humano, o aspecto psicológico ou astral, o aspecto mental. Eu gostaria que você falasse um pouco também, porque ela fala de alcançar essa felicidade nesses níveis. É até uma das questões problemáticas da nossa época, porque tem essa dificuldade de se definir o que é a felicidade e onde ela se situa. Né? Se o meu objetivo é ter coisas, ao tê-las, eu já deveria ter um grau de satisfação e um grau de alegria, um grau de felicidade, mas é como você colocou, né? E a própria professora Adélia, ela coloca nesse artigo. Male, male eu alcanço aquilo que eu objetivava e pronto, já aparece um novo produto no mercado e eu começo a sofrer de ansiedade porque eu preciso tê-lo. A gente vê muito isso hoje com relação, por exemplo, aos telefones celulares, né? Eu comprei o modelo X7. Aí pronto, na hora que eu adquiri já saiu o X9 com mais recursos, não, eu preciso tê-lo.
Também com relação à vitalidade, à energia, passam-se os anos, eu já começo a ficar preocupado com as rugas que aparecem no meu rosto, com a perda de vigor, para fazer determinadas coisas que já não são mais próprias da minha idade. Ou se eu sou muito jovem, né, eu já fico meio insatisfeito porque eu quero envelhecer logo para poder trabalhar, ganhar o meu dinheiro, poder ser livre para fazer o que eu quiser. E a nossa sociedade ela é pletórica disso, né? Que as pessoas têm que estar a todo momento mostrando que estão bem, né? Que estão alegres, que estão felizes, mas às vezes a gente percebe que é uma coisa para fora, não é uma coisa para dentro. Aparece uma dificuldade que ataca o nosso emocional, né? A gente já pode cair, inclusive, numa depressão. Se o meu objetivo é demonstrar que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou contente, pelo contrário, eu vou pelo caminho contrário. A própria professora Adélia diz que um dos motivos que atenta contra a nossa felicidade mental, no plano mental, são, por exemplo, as dúvidas. Né? Quanto menos coisas eu conheço, mais inseguro eu vou ser para fazer outras. E é interessante esse conflito, né, na nossa vida cotidiana. Às vezes eu estou materialmente bem e bem servido, né, tenho tudo que a nossa sociedade considera como próprio de um cidadão de uma determinada classe, mas estou com problemas no trabalho, estou com problemas nos meus relacionamentos, ou seja, o emocional, o não ter a satisfação, a felicidade no campo emocional, até turba aquela que eu tenho por ter todas as coisas necessárias da minha sobrevivência física e biológica. Às vezes também as pessoas não confessam, né? Mas apesar de serem jovens, né? As angustia em termos de pensamento, em termos de ideias. Bom, o que vai ser do meu futuro? Né? Será que quando eu me formar eu vou ter emprego, eu vou ter um campo de trabalho? Enfim, né? São diferentes níveis da nossa natureza que parece que estão em conflito umas com as outras. E quando você fala agora dessa questão do emocional, me veio à mente o Sêneca, não é, o grande filósofo romano, o estoico, no seu livro Da Tranquilidade da Alma, onde ele fala justamente disso. Ele passa por um desterro e passa por uma série de adversidades que poderiam levá-lo à depressão, à loucura. Mas quando você lê a obra que ele escreveu num momento de tanta dureza de sua vida, e você lê as palavras que ele descreve lá, sempre de bom ânimo, falando de uma elevação moral, de uma elevação da alma, de uma reclusão dentro de si próprio, a gente percebe que, na verdade, mesmo na dificuldade, pode-se encontrar a felicidade. Ou seja, podemos encontrar a felicidade mesmo em momentos de muita adversidade, de muita dureza da vida. E é justamente isso que vai testar e vai corroborar se aquilo que nós temos como felicidade é mais estável ou não. Mais estável, mais próximos da felicidade, porque a gente consegue encontrar aí um equilíbrio, né? E não esse desequilíbrio que feliz amanhã, hoje triste. Ou seja, essa questão toda que nos ronda, porque a gente está sempre vendo as coisas de fora. Assim, o que nós vamos entender com o estudo da filosofia, né, Danilo? Não de uma filosofia que é só para permanecer como ideias interessantes, mas como ideias que sejam poucas, mas bem compreendidas, que nós podemos levar para a nossa vida, para torná-la melhor, para aspirarmos a sermos melhores. É que a vida, por exemplo, né, a vida de todo ser humano, ela traz muitas dificuldades e muitos desafios. Sempre foi assim. E você citou a escola estoica, que foi dos grandes modelos da força que o ser humano pode desenvolver, né, para não só não se deixar dobrar pelas adversidades, mas até mesmo utilizá-la em seu favor para mostrar o que é que ele tem dentro de si e pode colocar na boa solução das coisas que o cercam, sem perder a serenidade, sem perder a harmonia, sem perder o seu critério, ou seja, crescer como ser humano mantendo o critério mesmo diante daquelas situações mais difíceis. Né? Na vida tem um pouco de tudo. Tem oportunidade para amar, tem oportunidade para provar o seu valor, tem dificuldades, para que o ser humano, através dessa compreensão da vida, ele possa realmente enfrentar as dificuldades sem perder a sua estabilidade. Ou seja, até na constatação de que ele pode enfrentar essas coisas, ele ir descobrindo que ele também é feliz aí. Inclusive, né, mais feliz numa vida com certas dificuldades,
onde ele vai provando que ele tem valor, que ele tem méritos, né, que ele tem dignidade humana, do que, por exemplo, numa vida onde não acontece nada. Mas ele também não cresce como ser humano, que é, infelizmente, o que nós vemos muito na nossa sociedade, onde as pessoas buscam excessivamente o conforto, né, estão às vezes cercados dos melhores aparatos, estão às vezes aparentando nas redes sociais que está tudo bem com a vida, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê uma espécie de ilusão perante a realidade, né? É uma ilusão porque querem mostrar em aparência algo que nós não vemos isso na realidade, nem na nossa, nem das pessoas que se mostram dessa maneira e nem no mundo de uma maneira geral, né? Acaba sendo uma espécie de distração para aquilo que as pessoas podem construir em si mesmas e também, de alguma maneira, aportar positivamente, com bons exemplos, com bons modelos, com o desenvolvimento de um bom ânimo que seja parâmetro para outros. Bom, José Roberto, ficou claro que a filosofia é um meio para chegarmos à felicidade, ou um bom caminho para que a gente consiga entendê-la melhor e levá-la para dentro de nós próprios, para esse mundo interior que para muitos de nós é desconhecido ainda, né? Que é algo que nós precisamos reconhecer dentro para vivenciá-lo fora, evidentemente. Agora, para encerrarmos, eu gostaria que você fizesse uma síntese, uma avaliação prática e uma reflexão para que nós, né, nós e os ouvintes, reflitamos sobre como, paulatinamente, cotidianamente, como nós podemos nos aproximar mais da felicidade. Quais ferramentas a filosofia nos dá e como nós podemos nos aproximar mais da felicidade. Bom, para encerrarmos, a gente pode lembrar um pouco Aristóteles, que colocava que a condição da felicidade humana é o homem se apoiar nas virtudes e naquelas virtudes mais elevadas que se aproximassem, que se aproximem da alma, ou que seja, que expresse no seu modo de vida valores, virtudes, qualidades que sejam uma expressão da sua própria alma. E também, né, apoiando isso para a gente ficar não longe de Aristóteles, mas mais próximos da nossa realidade, o que diz até a própria professora Adélia nesse artigo que nós mencionamos, que a felicidade está sempre nas pequenas coisas. Nós descobrirmos aquilo que nos faz felizes em termos físicos, claro, termos elementos necessários para nos sustentarmos fisicamente, né? Uma boa casa, um bom trabalho, aquilo que também nos faz felizes energeticamente, né? Uma boa noite de sono, às vezes um esforço extra para fazermos um exercício ou para passarmos algumas horas mais lendo um bom livro, né? Fazendo aquela lição da escola, alguns pequenos elementos para nos deixarmos felizes, para sermos felizes emocionalmente, uma boa conversa com os amigos, né? Uma boa música, um pequeno passeio ali naquele jardinzinho, naquele bosque, naquela praça. E do ponto de vista mental também, uma boa leitura, também boas conversas com pessoas que sobre algum assunto entendam mais do que a gente. Isso vai eliminando as nossas dúvidas, vai eliminando a nossa ignorância, vai eliminando o nosso erro e principalmente algo que tanto nós vemos em Aristóteles, como nós vemos em Platão, como nós vemos na professora Adélia nesse artigo e que hoje acaba sendo ainda pouco valorizado, que é uma busca de pequenos elementos morais, né, que nos possibilitem também uma felicidade nesse sentido, né, como prática da cortesia, da generosidade, buscarmos ter um estilo de vida mais idealista, num momento de ação sabermos que aquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo só por nós ou pelo nosso interesse, mas para auxiliar alguém que necessite, para dar um bom exemplo para as pessoas que nos veem ou que não nos veem, não é essa a questão, e de certa maneira sentirmos que com os nossos pequenos atos a gente está contribuindo para sermos um pouco melhores, para que as pessoas sejam um pouco melhores, para que o mundo, enfim, seja um pouco melhor. E fazer isso de coração. É um tipo de felicidade também, uma felicidade moral, que se nós conseguirmos coordenar com as outras, né, faz com que o ser humano não seja só feliz em aparência, mas tenha uma felicidade mais integral, mais verdadeira, quer os outros vejam ou quer os outros não vejam. Estejam os momentos bem, estejam os momentos bons ou estejam os momentos mais difíceis também. Bom, José Roberto, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço pela sua presença novamente e, claro, seja sempre muito bem-vindo.
É um prazer estar com você aqui, Danilo, e com todos os que nos ouvem, sempre conversando sobre assuntos muito interessantes. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, busque a sede mais próxima em nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Vivaldi e chama-se Concerto para dois bandolins em Sol Maior, RV 532.